Eu sou Lígia Franklin de Oliveira, coordenadora da Terra de Judá. E o desejo de conversar hoje é sobre algumas reflexões que as pessoas que frequentam o mundo espiritual costumam conversar, e a minha vontade mesmo é de convidar vocês que assistirem aqui essa minha fala, refletirem sobre as suas próprias concepções, né? Eu estou oferecendo os meus pontos de vista como estímulo para isso, tá bom? Oi, pessoal. Então, vamos lá. De antemão, eu queria esclarecer que os assuntos que eu vou abordar aqui, eles aparecem muito frequentemente ligados ao budismo, e queria dizer que eu gosto muito do budismo. É uma linha espiritual que me inspira, e me inspirou ao longo do tempo e me inspira muita coisa, mas eu também percebo que, talvez como ocorra com a maior parte das religiões, eu acho que acontece que os posteriores interpretam à sua maneira, né, certas ideias, ou então o tempo passa, as situações vão mudando e as concepções talvez necessitem também de uma revisão para atender às novas demandas, né, que vão sendo diferentes das demandas do passado. Então, o primeiro assunto, oi pessoal, que eu queria conversar com vocês é, na verdade, sobre a ideia do ego, né? Então, eu acho que é muito comum a gente ouvir, nós precisamos destruir o nosso ego, ele precisa ser destruído, não é? E eu queria fazer uma defesa do ego aqui muito veemente. O ego faz a interface entre a nossa interioridade e o mundo externo, não é? Ele é o elemento de ligação, assim como a nossa pele é o elemento de ligação que faz essa comunicação entre o interno e o externo. Então ele tem uma função extremamente importante na nossa alma, que é exatamente a função da expressão. Eu acho que o que a gente necessita em relação ao ego é aprender a fazer com que ele, o nosso ego, expresse a nossa essência. Essa que é a questão. E que ele não haja como se a nossa essência não existisse. Então a gente tem que conhecer muito a nossa essência para fazer com que o nosso ego a expresse. Senão, ele fica andando por aí, se manifestando a partir da nossa parte mais superficial, ou muitas vezes tomado pelas nossas feridas emocionais sem que a gente se dê conta disso. Então, a gente não tem que destruir o ego. Nós temos que, de certa forma, completar um trabalho que é, né, fazer essa conexão entre o nosso ego e a nossa essência, o nosso ser essencial. Bom, se a gente destruir o ego, gente, o que acontece é que os nossos conteúdos inconscientes invadem a nossa consciência de uma forma desordenada e intensa. É como se acontecesse um tsunami emocional. A analogia simbólica com o mar revolto que invade, vamos dizer assim, a cidade, que seria a nossa consciência, é perfeita. Então, e aí o que resta é a loucura, é o surto mesmo. As pessoas enlouquecem quando há uma ruptura do ego e todos os conteúdos do inconsciente tomam conta das ações, das atitudes dela. Então, queria que vocês pensassem sobre isso, né? Enfim. O segundo ponto que eu queria conversar com vocês é sobre os desejos. E também eu pelo menos, né, eu já ouvi muito e continuo ouvindo que nosso inimigo número 1 são os nossos desejos, que a gente não deve ter desejos. E novamente eu queria sair em defesa dos desejos. Vocês sabem que na Terra de Judá a gente defende muitos desejos, porque eles são a expressão da nossa força vital, da nossa libido, digamos assim, enquanto força de vida, vitalidade. Então, eles têm uma função, os nossos desejos, muito importante, muito clara, que é de nos impulsionar para que a gente caminhe, para que a gente ande em direção, né, a alguma coisa.
Caso contrário, se a gente não desejar nada, né, a gente não vai se mover para conquistar e nós vamos ficar completamente parados e estagnados num determinado lugar da nossa própria evolução e caminho, né? A questão em relação aos desejos também não é não tê-los. A questão em relação aos desejos é a gente não se identificar com eles. O que significa isso? É saber que eu tenho desejo, mas o desejo não me possui. É saber que eu tenho desejo, sabe? Mas se os meus desejos não se realizarem, a minha vida não acaba. Beleza, né? Se eles não se realizarem, eu posso ficar triste ou decepcionada no momento, mas eu preciso saber que na minha vida eu tenho zilhões de coisas para viver em primeiro lugar, né? Para experimentar, para desenvolver, para que a minha vida fique rica e não ficar concentrada num assunto só. Depois, né, deve ter uma razão para um desejo ou vários não terem se realizado, se eu queria tanto. Então, a gente precisa se debruçar sobre a gente mesmo e perguntar, qual terá sido a razão que motivou a minha frustração, a não realização do meu desejo? Por que será? Em vez de ficar simplesmente frustrado, deprimido, reclamando, né? Por que ele não se realizou? E aí, se a gente conseguir compreender isso, nós aprendemos com a nossa frustração ou com a nossa derrota. E isso é o mais importante de tudo, gente. É o aprendizado, né, que a gente tem ao longo dessa vida, porque tudo que a gente aprende torna a gente maior. Vai fazendo com que a gente assuma o nosso real tamanho, que é gigante, que é enorme. Então, os desejos, eu acho que tem essa função maravilhosa, né? Mas tem mais uma coisinha que eu queria observar sobre os desejos com vocês. Importante também é a gente ir crescendo, para chegar num ponto em que os nossos desejos estejam afinados com o propósito da nossa vida. Quando isso acontece, quando a gente consegue atingir esse lugar, aí sim, não é o desejo do ego caminhando sozinho, é o desejo, sabe, que o ego expressa porque está conectado com a nossa essência e sabe que a nossa essência tem um propósito. Aí a gente começa a surfar o fluxo da vida. Então, o que pode nos levar a conseguirmos surfar o fluxo é exatamente quando o nosso desejo está alinhado com o propósito da nossa vida. A gente quer aquilo que está linkado e que faz a gente realizar esse propósito. Novamente, é preciso se conhecer para saber qual é o propósito da nossa vida. Bom, por último, eu quero falar sobre o julgamento com vocês. Bom, nos meios em que as pessoas são interessadas em espiritualidade, também com frequência aparece aquela afirmação: nós não devemos julgar as pessoas, cuidado com o julgamento, a gente não deve julgar ninguém. Bom, eu quero falar com sinceridade com vocês. Lá no nosso grupo de meditação Tornar-se Presente, ontem eu escrevi um texto sobre isso e hoje eu resolvi falar sobre isso novamente, porque é de extrema importância para mim, muito importante, né? Porque é assim, ó, gente, com sinceridade, como é que a gente vive sem escolher as coisas, as situações, as ideias, os caminhos, os nossos valores, as pessoas que a gente quer que participem da nossa vida, os assuntos que nos interessam? Como é que a gente escolhe, né? Cada escolha que a gente faz, desde a mais tenra idade até quando a gente pode atingir uma sabedoria, ela vai passar por um processo, né, de avaliação para que a gente possa usar o que espiritualmente nos vamos dizer assim, é da nossa responsabilidade, que é o nosso livre-arbítrio. Né? O livre-arbítrio é a gente escolher pela gente mesmo, né? E esse livre-arbítrio vai ser bem exercido se as nossas escolhas foram
adequadas. E daí? A gente vai saber se foi adequado, né? Através de uma avaliação. Então, o que é certo e o que não é? É uma avaliação, não é verdade? O que é melhor para mim? É uma avaliação. O que está afinado com o meu propósito e o que não está? É uma avaliação. Por aí a gente vai, ó. Do que eu gosto, do que eu não gosto. O que me traduz, o que absolutamente não me traduz, não tem nada a ver comigo. Quais são os meus valores, né? Quais não são. Então, como é que a gente decide e assume a responsabilidade sobre as nossas escolhas se a gente não julgar? Já que avaliação e julgamento são caminhos. Opa, deu uma paradinha aí na transmissão da internet. Então, pessoal, para mim, eu tenho uma convicção que a questão não é não julgar, né? A questão é a gente não diminuir, né? Ou inferiorizar a outra pessoa ou uma situação, né? Porque é diferente daquilo que eu sou, né? Ou porque aquela pessoa fez coisas que eu considero erradas, né? A questão é saber que quando nós também pensamos que necessitamos de coisas diferentes dos outros, os outros também vivem isso. Também podem achar que a gente é diferente e que a gente está fazendo errado de alguma forma. Então, se juntar isso com a consciência que a gente tem, como é desafiador a gente lidar com os nossos equívocos, os nossos erros. Como é difícil, né? Se a gente for bem sincero. Então, o melhor de tudo é a gente tratar a outra pessoa como nós gostaríamos de ser tratados, né? Como a gente gostaria que as pessoas se dirigissem para nós quando nós pensamos diferente, ou mesmo quando a gente erra, quando a gente se equivoca, né? Então, a gente sempre avalia, mas podemos não gostar ou não gostar, né, de uma situação ou de uma pessoa. Isso faz parte do nosso viver. Não dá para negar, né? Então, no caso, acho que de possível erro, né, que alguém possa ter cometido com a gente, se a pessoa demonstrou um reconhecimento desse erro, né, tem uma questão ali de perdão envolvida, né, a gente tem que perguntar, eu acho que profundamente para o nosso coração, né, eu consigo seguir adiante, dar uma chance para o novo entre eu e essa pessoa ou não? Né? Eu consigo dar uma oportunidade para o novo, seria seguir sem a ação daquele erro ou daquele equívoco entre nós, ou não. Só que mesmo isso é muito importante ser feito com sinceridade. O tempo todo, né, tudo que a gente vive precisa estar baseado na nossa verdade interna. Então não adianta a gente impor um perdão que não é verdadeiro. Daí a gente precisa se perguntar por que a gente está com dificuldade às vezes de perdoar, mas respeitar os tempos e ser verdadeiro. Não adianta querer ser uma boa pessoa. Por quê? O que está lá dentro da nossa alma acaba saindo de algum jeito. E quando a gente reprime coisas, elas saem com mais força predadora, destruidora, muito mais do que aquilo que a gente acolhe conscientemente. Bom, agora, se a pessoa não reconhece o erro, né? Então, nem tem essa situação direta ali de refazer uma coisa com ela, né? Mas a gente pode olhar e falar assim, bom, né? Ou se ela tem uma posição que a gente não concorda, bom, eu vou considerar isso, eu não vou fingir que isso não existe. E aí eu tenho a opção de continuar lidando com aquela pessoa sabendo que ela é assim, né? Não negando de jeito nenhum, né? Senão fatalmente as coisas vão ficar difíceis entre nós novamente, então eu sei, ou até posso chegar à conclusão de que o nosso caminho se esgotou ali e que um afastamento é necessário, mas tudo isso com consciência e com, eu acho, com esse respeito que vem da gente perceber que tudo isso faz parte da vida. E o tempo todo estamos novamente nesse processo de avaliação, né, que eu estava comentando com vocês, né? Então,
Só não dá para a gente querer dizer que a gente não julga. Isso é idealização. Aí a gente não está sendo sincero de novo com a gente não está cumprindo com a nossa verdade, está indo atrás de uma autoimagem que não é verdadeira e fica esperando que os outros também tenham uma imagem que é impossível ser, porque isso não é do humano. Isso sim, vai levando cada vez a mais frustrações. E a pessoa não pode nem sentir que está com raiva porque está frustrada. Oh, meu Deus, fica uma confusão. Então, talvez ainda, dentro da esfera da reflexão sobre o julgamento, seja importante a gente ter uma certa largueza de reflexão, sabe? Que é o quê? A gente não reduzir os outros ao nosso julgamento. Sabe por quê? Naquele momento, aquela situação é assim. Mas a gente tem que lidar com as pessoas sabendo que dentro delas, assim como dentro da gente, existem universos. Então a gente não pode reduzir a pessoa ao erro. Isso facilita a gente perdoar de verdade, se for o caso. Né? Ajuda quando a gente não se esquece dessa dimensão real que cada um de nós é. E de outro lado, mesmo que a gente ache que não, a gente tem que até romper um relacionamento, seja de amor, seja de amizade, seja sei lá o quê, né? Mas a gente vai fazer isso com um respeito, com dignidade. Né? E o nosso respeito e a nossa dignidade em relação ao outro não pode depender desse outro. Tudo que a gente faz, para a gente ter liberdade de verdade, tem que ser com independência emocional. Eu faço porque eu sei que dentro de mim tem uma voz que me diz que isso é o que eu sou e é o que eu gosto de manifestar e de expressar porque me traduz. Então, isso não pode depender de como os outros agem, e sim daquilo que mora dentro de mim. E assim, faz parte do autoconhecimento a gente se dar conta desses universos vastos que nos habitam, a todos nós, e da maravilha que isso é. Então, mesmo na hora difícil, né, a gente pode até momentaneamente esquecer disso na hora da emoção tomada, mas daqui a pouco a gente se relembra e a gente retoma a nossa ação, a nossa atitude a partir daí, dentro de todo esse processo aí de avaliação e julgamento. Bom, gente, eu acho que a conversa era essa. Era convidar vocês para refletirem sobre esses 3 assuntos, na verdade, né? Sobre o ego, sobre o desejo e sobre o julgamento na nossa vida. Nós estamos num momento de grandes turbulências, de grande transição. E quanto mais a gente puder ter dentro da gente alguns assuntos bem trabalhados, bem integrados, mais a gente vai estar vivendo esse período, eu acho, com segurança interna, que é a única que subsiste a tudo, né? E a gente vai estar contribuindo para que em volta todo mundo possa estar atravessando isso tudo como uma grande aventura de desenvolvimento. Acho que é isso. Mais uma vez, eu agradeço a companhia, desejo que vocês tenham uma bela quinta-feira e eu vou daqui a pouco, tenho que almoçar e voltar para os atendimentos. Eu não falei uma coisa. O arcano do tarô de rodada essa semana são os ventos. E os ventos falam exatamente da atividade do pensar. Foi isso, na verdade, que me mobilizou a fazer essa conversa, para convidar a essa reflexão dentro da semana que a gente tem como inspiração dos nossos trabalhos o pensar, o refletir, né? Para que a gente não omita opiniões, para que a gente expresse as nossas reflexões, que são aquilo que vem mais lá do fundinho da verdade da gente. É isso. Um beijo grande. Um beijo grande. A Patrícia aqui falando que me traduz, amo, dos ventos. E obrigada, então. Tchau, gente.